São Paulo, maio de 2025. O centro de treinamento da CBF estava em silêncio quando Carlo Ancelotti pisou pela primeira vez no gramado, que seria seu novo laboratório. Aos 66 anos, o italiano havia conquistado tudo que um técnico poderia sonhar na Europa: 5 Champions League, campeonatos em 4 países diferentes. Mas agora enfrentaria talvez seu maior desafio: devolver o brilho à seleção brasileira. O peso da camisa amarela, a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira aconteceu no dia 5 de junho, diante do Equador, em Guayaquil. Mas antes mesmo de pisar em campo, o técnico sabia que herdara uma seleção em crise de identidade. Com 21 pontos somados em 14 jogos, o Brasil ocupa a quarta colocação nas eliminatórias, uma posição que, embora ainda classificatória, refletia anos de instabilidade técnica e tática. O futebol brasileiro, que outrora ditava tendências mundiais, agora buscava desesperadamente seu caminho de volta ao topo. A geração de ouro havia se aposentado e a nova safra de talentos parecia perdida entre sistemas táticos confusos e uma pressão sufocante da mídia e da torcida. Os desafios do Mestre 1. A reconstrução tática Ancelotti chegou ao Brasil carregando sua filosofia de jogo flexível e adaptativa. Diferente de seus antecessores recentes, que tentaram impor sistemas rígidos, o italiano compreendia que o futebol brasileiro precisava de liberdade dentro de uma estrutura organizada. Sua primeira convocação já demonstrava essa visão. O atacante Igor Paixão, de 24 anos, é um dos nomes que apareceu na lista de pré-convocados, mostrando a intenção de valorizar talentos que vinham sendo ignorados. A seleção de Ancelotti tem 7 jogadores do Brasileirão, sinalizando uma aproximação com o futebol local que há muito tempo não se via. O problema Neymar. A ausência de Neymar, ainda se recuperando de lesão, criava um vácuo criativo que Ancelotti precisava preencher. Sem Neymar, veja a primeira convocação de Carlo Ancelotti se tornou manchete nacional, mas o técnico via isso como oportunidade, não problema. Era hora de outros jogadores assumirem responsabilidades. Terceira, a pressão da classificação. Embora a seleção não possa mais ficar de fora do grupo de times classificados para a Copa de 2026, a situação nas eliminatórias ainda exige cuidado. Seleção brasileira ocupa a quarta colocação da tabela, mas vê adversários na cola, e qualquer tropeço poderia complicar a classificação direta. A primeira missão. No dia 10 de junho, o Brasil receberá o Paraguai na Neoquímica Arena, em São Paulo. O estádio estava lotado, 47 mil brasileiros ansiosos para ver se o mago italiano conseguiria operar o milagre da transformação. Ancelotti observava do banco, com aquele sorriso sereno que se tornara sua marca registrada. Ele havia estudado cada adversário, cada jogador, cada nuance do futebol sul-americano. Sabia que não bastava ter talento individual. Era preciso criar uma identidade coletiva que respeitasse a tradição brasileira, mas que fosse moderna o suficiente para competir no mais alto nível. O projeto de longo prazo. O italiano não havia aceitado o desafio brasileiro pensando apenas na Copa de 2026. Carlo Ancelotti é o quarto treinador da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2026, mas sua visão ia além: reconstruir uma cultura vencedora que pudesse sustentar a seleção por anos. Ele começou implementando um trabalho de base que incluía integração entre as categorias, aproximar a seleção principal das seleções sub-20 e sub-17, valorização do futebol local, dar oportunidades reais aos jogadores que atuavam no Brasil, modernização tática, adaptar o jeitinho brasileiro às exigências do futebol contemporâneo, mentalidade vencedora, recuperar a confiança perdida em anos de decepções,
O primeiro teste. Quando a bola rolou contra o Paraguai, algo parecia diferente. Os jogadores se movimentavam com mais liberdade, mas dentro de uma estrutura clara. A pressão-marcação saía de forma coordenada, e no ataque, a criatividade brasileira finalmente encontrava espaços para se expressar. Ancelotti havia conseguido algo que parecia impossível: fazer os jogadores acreditarem novamente no projeto da seleção. No banco, ele gesticulava pouco, apenas observava e corrigia detalhes. Sabia que a paciência seria fundamental. Roma não foi construída em um dia, e uma seleção campeã também não. O futuro em construção. Enquanto os holofotes se voltavam para suas decisões táticas e convocações, Ancelotti trabalhava silenciosamente na reconstrução de algo maior: a alma do futebol brasileiro. Ele entendia que sua missão não era apenas classificar o Brasil para a Copa de 2026, mas devolver ao país a identidade futebolística que o mundo respeitava e admirava. O técnico Carlo Ancelotti recebeu na noite deste domingo os atletas convocados para representar a seleção brasileira não apenas como jogadores, mas como embaixadores de um novo projeto, um projeto que misturava na experiência europeia com a paixão sul-americana, a disciplina tática com a criatividade natural. O desafio era imenso, mas Carlo Ancelotti não havia chegado até ali por acaso. Em sua carreira, ele havia transformado fracassos em glórias, dúvidas em certezas. Agora, tinha em suas mãos a oportunidade de escrever o capítulo mais importante de sua lendária trajetória: devolver o Brasil ao lugar que sempre foi seu por direito, o topo do futebol mundial. A jornada havia apenas começado, mas nas arquibancadas de São Paulo, 47 mil vozes cantavam novamente com esperança. E isso, para Ancelotti, já era meio caminho andado. As próximas convocações, o aprofundamento do projeto Setembro de 2025, a primeira grande prova. Após os primeiros jogos de junho, Ancelotti teria seu primeiro grande teste de continuidade em setembro. As próximas rodadas das eliminatórias representariam um momento crucial para consolidar o sistema tático e aprofundar a identidade que começará a construir. A convocação de setembro seria reveladora. Com mais tempo para observar jogadores e avaliar o desempenho nos jogos iniciais, o técnico italiano poderia fazer ajustes mais precisos. A expectativa era que ele mantivesse a base que funcionou bem, mas com algumas alterações estratégicas baseadas nas necessidades identificadas. Os critérios evolutivos de Ancelotti: performance X, potencial. Diferente da primeira convocação, onde teve que confiar em observações à distância, agora poderia avaliar quem realmente correspondeu em campo. Rotação inteligente. Com o calendário apertado das eliminatórias, a gestão do elenco se tornaria fundamental. Testes táticos. Oportunidade para experimentar variações no sistema, talvez alternando entre 4-3-3 e 4-2-3-1, dependendo do adversário. A questão Neymar: setembro como ponto de inflexão. Para setembro, a grande pergunta seria: Neymar estaria fisicamente e mentalmente pronto para voltar? Ancelotti havia deixado claro que a ausência na primeira convocação não representava exclusão definitiva, mas sim cuidado com o estado físico do astro. A possível volta de Neymar criaria um dilema interessante: como integrar o camisa 10 em um sistema que já estava funcionando sem ele? Ancelotti teria que decidir se adaptaria o esquema para acomodar Neymar ou se o craque se adaptaria ao novo modelo. Novembro de 2025. A maturação do sistema. A terceira data FIFA do ano seria crucial para Ancelotti mostrar a evolução de seu trabalho. Com 4 meses de comandar a seleção, seria esperado um time mais entrosado e com automatismos bem definidos. Características esperadas para as convocações de novembro: maior estabilidade, menos mudanças na formação titular,
jovens talentos, oportunidade para dar primeiras chances a revelações do futebol brasileiro. Especialistas, convocações mais específicas baseadas nos adversários a enfrentar, o calendário como aliado. O formato das eliminatórias ofereceria a Ancelotti algo que muitos técnicos de seleção não têm: tempo para experimentar. Com 18 rodadas no total e o Brasil tradicionalmente se classificando com folga, haveria espaço para testar diferentes formações, dar oportunidades a jogadores em ascensão, desenvolver alternativas táticas para diferentes estilos de jogo. As convocações estratégicas. Ancelotti era conhecido por sua capacidade de adaptar convocações aos desafios específicos. Para as eliminatórias, isso significaria contra equipes defensivas, como Bolívia e Venezuela, meio-campistas mais criativos, laterais ofensivos, centroavantes com presença diária, contra rivais tradicionais, Argentina e Uruguai. Meio-campo mais físico e consistente defensivamente, zagueiros experientes, jogadores acostumados à pressão. O fator psicológico das convocações. Cada lista de Ancelotti enviaria mensagens claras. Para os convocados, demonstração de confiança e responsabilidade. Para os excluídos, motivação para melhorar e reconquistar espaço. Para a imprensa, clareza sobre os critérios e filosofia de trabalho. Setembro, a lista da consolidação. Baseado nos resultados de junho, a convocação de setembro provavelmente manteria 70% da base inicial, com mudanças pontuais para corrigir posições que não renderam o esperado, testar alternativas para lesionados, premiar jogadores que se destacaram nos clubes, a pressão das escolhas. Diferente de técnicos de clube, Ancelotti enfrentaria pressões específicas a cada convocação. Mídia especializada, cobrança por resultados imediatos. Torcedores, expectativa por jogadores específicos. Dirigentes de clubes, pressão para convocar seus atletas. Jogadores veteranos, expectativa de manutenção de espaço. O laboratório das eliminatórias. As próximas convocações serviram como laboratório para a Copa de 2026. Ancelotti usaria cada data FIFA para mapear o melhor time titular, identificar reservas confiáveis para cada posição, testar comportamentos táticos em situações específicas, construir um grupo coeso e mentalmente forte. A verdadeira geniosidade de Ancelotti se revelaria não apenas na primeira convocação, mas na capacidade de evoluir suas escolhas, adaptando-se aos desafios específicos de cada momento das eliminatórias, sempre com o olho no prêmio maior. Devolver o Brasil ao topo do futebol mundial em 2026.